Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E você fica naquela dúvida, né? Pô, o Vasco deve trazer um treinador, né? O Renato Gaúcho seria um bom nome. Acaba aí que o Vasco continua com o Emílio Faro e quem traz o Renato Gaúcho é o Grêmio. E o que isso pode aí mexer dentro da competição, família vascaína? Já que o Grêmio, nesse momento, é o quarto colocado. E eu acho que a chegada do Renato, né? Além de ser um treinador que tem competência, é um ídolo do clube e realmente aí vai dar uma motivação a mais pro Grêmio. Então o Vasco tem que abrir o olho em relação a isso. O Grêmio pode melhorar o seu rendimento e nós ainda enfrentamos o Grêmio, né? Então vamos enfrentar o Grêmio do Renato Gaúcho. A gente enfrenta o Brusque fora de casa e o próximo adversário da gente vai ser o Grêmio do Renato Gaúcho. Acho sim que vai melhorar sim o desempenho do Grêmio. Então o Vascão tem que abrir o olho, família vascaína. Na sequência aqui do nosso vídeo, eu resolvi trazer aqui uma resenha do troca de passe e o PVC. Porque a gente fica falando assim, que saudade do Zé Ricardo. Com o Zé Ricardo a gente já estaria numa situação melhor, o aproveitamento do Zé Ricardo era melhor. E o PVC ele fez uma matemática do aproveitamento do Zé Ricardo e o aproveitamento pós Zé Ricardo. Se liga só, vamos acompanhar. Você sabe acontecer uma coisa com essa vitória? Ontem a gente falava aqui sobre o Vasco e sobre a irregularidade depois da saída do Zé Ricardo. O Zé Ricardo saiu na 11ª rodada depois do empate por 0-0 com o Grêmio. O Vasco era terceiro colocado. O Cruzeiro era o líder e o Sport era o segundo colocado. Depois daquele empate 0-0, o Palácio chutou uma bola na trave no finalzinho, enfim. Quase saiu do Vasco no fim. Enfim, mas o Zé Ricardo tinha 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ou seja, também não é verdade que com o Zé Ricardo o Vasco era regular. Também era irregular. Eram 53% de aproveitamento. A vitória de hoje trouxe os resultados de pós-Zé Ricardo para 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Sabe quanto dá isso em porcentagem? Quanto? 52,9. E quanto era do Zé Ricardo? 53. Ou seja, empatou 0-0. É um enorme 0-0. Mas o Vasco volta para a terceira posição e volta exatamente para o aproveitamento que tinha com o Zé Ricardo. Tem que ser daqui para cima. Não pode ser daqui para baixo. O que o Vasco não pode é correr o risco da tabela que a gente olhava aqui ontem. Né? Ontem. Um ponto de diferença. E o Vasco tinha 1 ponto de vantagem sobre o Londrina. É isso que não pode. É isso que não deve acontecer. O Vasco chegou. Uma vantagem que já chegou a ser de 7, né, de PVC? 7 pontos. Pois pro quinto colocado. Ele não vai ter nunca a vantagem do Cruzeiro, que hoje tem 17 pontos na liderança acima do quinto colocado. Ou seja, o Cruzeiro, basta marcar a data e ir no cartório para homologar que está na Série A. O Vasco não está nessa situação, mas ele não pode ficar 1 ponto na frente do Londrina. E nesse momento ele tem um pouco mais de conforto. Quem sou eu aqui, né? O Thiago do Vasco em Família, para corrigir o PVC, mas o PVC errou, né? O Zé Ricardo ele não perdeu no comando aí do Vasco na Série B. O Zé Ricardo conseguiu aí em 10 partidas, 4 vitórias e 6 empates. Então ele não teve um aproveitamento de 53%, foi um aproveitamento de 60%. E como ele disse aí, no aproveitamento do Vasco pós Zé Ricardo, né, em 51 pontos disputados, o Vasco conquistou 27, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 52,9%. Né? Então se a gente imaginar aí com o aproveitamento do Zé Ricardo, o Vasco teria aí mais 4 pontos, chegaria aí aos 49, estaria nesse momento aí na frente do Bahia, assumindo a vice-liderança, família vascaína. Então, quando você olha assim, cara, eu acho que você não vê tanta diferença. O rendimento do Zé Ricardo pro Maurício Souza, que era uma merda, com Emílio Faro, tem 4 pontos aí de diferença de aproveitamento. Mas a questão que eu quero puxar aqui, família vascaína, dentro disso, o trabalho do Zé Ricardo e do Maurício, que foi horrível, e do Emílio, é 4 pontos de diferença apenas, mas eu acho que é a postura que me chama a atenção. E nesse momento, cara, eu acho que o Vasco teria mais qualidade que tinha com o Zé Ricardo para melhorar esse rendimento, principalmente fora de casa. Se liga no que eu tô pensando aqui. Com o Zé Ricardo, era evidente que o sistema defensivo do Vasco era muito melhor do que é hoje. Claro, porque ele tinha uma ideia de jogo, como eu já pedi aqui desculpas pro Zé Ricardo, porque realmente ele tinha um entendimento que a defesa do Vasco era horrorosa e por isso ele pegava ali o Peck, pegava o Figueiredo para ajudar bastante esse sistema defensivo, ajudar o Edmar, ajudar ali o Gabriel Dias, o Léo Mato pro Vasco tomar poucos gols e aí, jogando por uma bola parada, um gol ali, sair com as vitórias.
Tanto que essa era a maneira dele jogar, que em 10 partidas ele empatou 6 jogos. Empates que realmente questionáveis, como foi o empate com o Vila Nova em São Januário, empatou com o Guarani, empatou com o CRB, empate com a Chapecoense. Então, realmente era ali um futebol difícil de você ver, mas que estava funcionando, o Vasco estava invicto. Mas tinha esse entendimento aí de proteger bem a defesa. Hoje, né, como eu disse aqui, o aproveitamento aí do Maurício e do Emílio tá abaixo 4 pontos, mas eu acho que hoje o Emílio Faro tem condições de voltar àquele espírito do Zé Ricardo, né, de realmente privilegiar ali o sistema defensivo, porque você já viu, deixar o Quinteiros e o Anderson Conceição exposto à merda que tá dando, 2 gols contra nas últimas rodadas, né? Então a gente tem que voltar a proteger esse sistema defensivo e hoje a gente tem mais qualidade para isso. Quando você olha aí para 2 jogadores da base, não vamos falar de reforços não, opa, refugo. A gente vai falar do reforço interno que a gente teve, que é o Eginaldo e o Marlon Gomes. Quando você olha para esses jogadores, eu acho que com certeza eles conseguem implementar mais qualidade do que Peck e Figueiredo pelos lados do campo e ainda pela juventude, pela vitalidade, ajudar também o sistema defensivo. Antes de eu seguir nessa teoria aí, eu quero passar aqui o Ricardinho. O Ricardinho que foi ex-jogador, jogou no São Paulo, Corinthians, craque de bola, campeão do mundo, né, pelo Seleção Brasileira em 2002. Ele falou isso aqui da molecada do Vasco. Siga só. Acho que esses jovens do Vasco dão, sim, uma base como equipe muito boa, sabe, de performance. Esse Andrei Santos joga muita bola. Joga muita bola. E ele é um jogador que ele pode ser um segundo, porque ele tem força para recompor. Marlon Gomes ele sai muito bem. Jogador. Se Marlon também, se bem que no segundo tempo ele teve câimbra, acabou sendo substituído. Mas são jogadores importantes para o Vasco. O Vasco está no seu caminho. Lógico que precisa ter uma regularidade maior, né? Principalmente fora de casa. Porque dentro de casa vai acontecer o que aconteceu hoje. A torcida enche o estádio, empurra o time nos momentos de dificuldade, está do lado do time. Os jogadores se fortalecem e ele acaba, na pressão e nas oportunidades, acaba se sobressaindo dos adversários. Cara, não precisa nem falar do Andrei Santos, né? Mas o Andrei Santos, né, ele chegou a jogar ainda com o Zé Ricardo ali, no jogo contra a Ponte Preta em São Januário, o Vasco ganhou por 1-0, foi a estreia do Andrei Santos com o Zé Ricardo. Mas surgiu esses 2 jogadores que eu vinha falando aqui, que é o Eginaldo e o Marlon Gomes, e tem muito mais qualidade que o Peck. Só que a gente vai precisar fazer um ajuste dentro dessa maneira de jogar que o Zé Ricardo tinha, né? O time de operário, o time que protegia bem a defesa. Nesse contexto, nessa ideia que o Zé Ricardo tinha para o Vasco no início da competição, não cabe hoje Nenê e Alex Teixeira. O Emílio Faro ele teria que escolher um dos 2 para jogar nesse meio campo, fazer a função de articulador, como o Nenê fazia lá para o Zé Ricardo, e nas beiradas de campo você tem jogadores mais velozes. Hoje, cabe aí o Marlon, cabe o Eginaldo. Se você não quiser usar o Eginaldo pelo lado do campo, porque eu acho que cabe o teste, família vascaína, o Eginaldo pelo lado, né, o Marlon pelo lado direito, o Eginaldo pelo lado esquerdo e o Fábio Gomes de centroavante. Mas se não for dessa maneira, talvez o Bruno Tubarão, tente outro aqui com mais vitalidade pelo lado esquerdo. Então tem outras possibilidades para você voltar àquele espírito do Zé Ricardo. Mas realmente o Emílio Faro ia precisar se indispor aí com jogadores experientes, com qualidade, que é o Alex Teixeira ou o Nenê. Eu venho falando isso aqui durante os nossos vídeos, né? Nas resenhas que a gente tem, trocando a ideia com vocês. Hoje eu vejo muita gente defendendo aí a barração do Nenê e eu defendo sim, principalmente nesses jogos fora de casa. Contra o Brusque, contra o Grêmio, eu defendo sim a barração do Nenê, jogar com Alex Teixeira, Eginaldo, Marlon Gomes e aí uma peça com mais velocidade, com mais vitalidade na frente, pra gente conseguir voltar aquele espírito lá do Zé Ricardo, protegendo a defesa, mas quando o Vasco tiver a bola, tinha mais qualidade do que esses 10 jogos aí com o Zé Ricardo, porque você vai ter o Teixeira, você vai ter o Marlon, você vai ter o Eginaldo, que é infinitamente melhor do que o Zé Ricardo tinha na mão. Essa é uma ideia que eu tenho, eu queria saber aí se vocês concordam, deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia aí, vascaíno pra vascaíno. Pra gente estar finalizando o nosso vídeo, queria trazer aqui uma declaração, né, uma entrevista ontem do Josh ao GE, ao Globo Esporte, né, ele fez a apresentação lá na Vasco TV, apresentou o Paulo Brax, né, o CEO, né, o Luiz Melo, Mulamba aí, e também deu uma entrevista ao GE bastante questionável. Quero ler aqui com vocês, eu peguei esse questionamento lá no Instagram do Levenciano, e eu quero saber se você concorda com ele aí, porque ele fez um breve comentário aí a essa declaração do Josh, né? Eu vou passar só uma parte aqui da entrevista, mas basicamente ele diz o seguinte, né, que acha sim, né, que o Vasco vai subir, que o Vasco vai conquistar o acesso, mas se isso não acontecer,
Aí ele diz o seguinte, ó: mas se isso não acontecer, não acredito que seja o fim do mundo. Na Itália nós assumimos o Gênova e o clube foi rebaixado. E nós conseguimos enxergar isso quase como algo positivo, porque temos a capacidade de fazer mudanças necessárias, levando em consideração a cultura que já existia no Gênova. Hoje, um time muito mais saudável do que era um ano atrás. Nossa expectativa é de que, se o Vasco não conseguir o acesso, vai nos dar possibilidade de reformar o clube e fazer tudo o que sabemos que pode garantir a estabilidade e a performance do clube a longo prazo. Arrematou aqui a matéria. E aí o Levin coloca aí embaixo: na moral, isso é sério? E eu, cara, sigo aqui o Levin, não dá pra levar essa declaração a sério. Eu sei que vai chegar muito torcedor aqui que apoia o Josh, mas calma aí, você não tem que apoiar o Josh, você tem que cobrar o Josh para que ele as tomadas de decisões dele sejam acertadas. Essa declaração aqui, com todo respeito àqueles que defendem a SAF, que, não fala mal do Josh porque agora tem profissionalismo, se o Vasco permanecer na Série B esse ano, é como ele disse aí, vai ajustar a casa. Poxa, mas não dá pra ajustar na Série A? Só tem profissionalismo para ajustar se o Vasco ficar na Série B. Não dá para ajustar o Vasco ano que vem com mais recursos, né? Ganhando mais dinheiro da televisão, disputando a Série A, que é o nosso lugar de direito. Foi uma declaração totalmente equivocada. Me lembra muito essa declaração que o Jorge Salgado fez em 2020/2021, numa entrevista ao Atenção Salgadinhos, né? Que o Vasco ia enfrentar o Fortaleza. E o cara fala que o primeiro recurso que o Vasco tivesse ia pagar os parceiros. Jogadores aí com 2 meses, 3 meses de salário atrasado, brigando para não cair. A motivação que o cara... E nesse momento o Vasco tem aí 11 rodadas para conquistar o seu acesso. O dono do clube me mete uma dessa. Se não subir, a gente vai conseguir trabalhar, vai ajustar. Realmente é uma declaração, na minha opinião, absurda. Eu tô analisando a declaração. Como eu disse aqui, cara, torço muito para dar certo. Claro que as decisões iniciais me incomodam demais, né? Já deu um pé atrás aí na declaração com o Flamengo. A gestão de merda falava que o Vasco já ia ser competitivo em 2023. Não foi isso que ele falou. E na coletiva de ontem, ele colocou aí que o Paulo Brax, ele vai ser responsável aí pelo futebol. Claro que vai ter toda uma equipe auxiliando ele, mas, poxa, quando você olha assim pro cenário, se a gente falasse de Rodrigo Caetano, porra, maneiro, você dá o futebol aí na mão do Rodrigo Caetano, o cara tem bagagem, o cara tem experiência no futebol brasileiro, carrega vários títulos aí que ele conquistou durante a sua carreira. Mas e o Paulo Brax? Que título? Tem muita experiência? Tem tempo de mercado? É uma aposta. Então você entende o que a gente está falando aqui? A gente torce para dar certo, é claro, mas são várias decisões, nesse momento, bastante questionáveis. Mas aquele torcedor, que me parece mais torcer para 777 do que para o Vasco, fica puto com isso aqui. Agora me diga você concorda com esse tipo de declaração? Se o Vasco ficar na Série B, não é ruim? Não é o fim do mundo? A gente vai conseguir ajustar o time? Porra, pelo amor de Deus, cara, não é esse tipo de coisa aqui que um dono de clube tem que ter. O que ele precisa entender é que empresa é empresa, futebol é paixão. Claro, com a lógica do negócio, né? Não lidar tanto com o emocional quando você for tomar decisões. Mas isso aqui não pode ser levado em consideração. O Vasco tem que sim disputar uma Série A. O Vasco já permaneceu no ano passado e o seu torcedor exige uma Série A. Qualquer vascaíno que realmente é vascaíno vai achar uma declaração dessa absurda. A gente tem que analisar a declaração. Como eu disse aqui, cara, torço muito para dar certo, mas realmente concordo aqui com o Levin esse ano, não dá para levar essa declaração aqui nem um pouco a sério. A gente tem que sim subir. Tomara que os jogadores não escutem ele, paga aí o salário em dia, Josh, bota dinheiro na conta dos caras, mas que eles não escutem esse tipo de declaração. Nesses 11 jogos tem que dar a vida. E você vê um erro também nessa declaração do Josh e no Paulo Brax lá na coletiva, um erro nisso aí, porque o Paulo Brax falou que vai dar tudo pra subir, vamos fazer de tudo, o Vasco tem que ir pro seu lugar de direita, a gente vai fazer tudo que tá ao nosso alcance. E aí o cara mete uma dessa? Não dá. Péssima declaração aí inicial do Josh, pelo menos é a minha opinião, quero saber a sua. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.